E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tratar, como eu havia dito no último vídeo de exercícios, a regra de L'Hopital e a relação dela com taxas de crescimento. E num primeiro momento, eu vou tratar a taxa de crescimento da função ln de x. E, e a gente começa já com uma estranheza, né? Uma vez que essa expressão ela está em forma indeterminada, né? Para limite zero, né? Mas parece que ela pode ser do tipo errado. Ou seja, isso não é uma fração. Né? A gente tem tratado frações usando a regra de L'Hopital do tipo zero sobre zero e infinito sobre infinito. Frações indeterminadas. Mas aqui a gente está falando de uma outra função transcendental, que é a função é, logaritmo, né, natural, que não está expressa dessa forma. Então a gente tem que pensar em como aplicar a regra de L'Hopital nesse caso. Na expressão, o fator x, né, vai aproximar de zero, enquanto o ln de x ele vai se aproximar do infinito negativo. Então, a ideia é, eu vou tratar uma, uma função do tipo o limite com x tendendo a zero pela direita, porque é definido só para valores maiores que zero, a função logarítmica, né? De uma expressão do tipo x ln de x, tá? Justamente para a gente ter um outro tipo de indeterminação. Se a gente tivesse só logaritmo de x, a gente já conheceria. Então, aqui, essa expressão aqui está indo para infinito, para zero, né? E essa expressão aqui está indo para infinito negativo. Essa a ideia, né? Quando a gente olha o gráfico da função logaritmo natural, ela se comporta dessa forma. Então, a gente está multiplicando um número que está ficando cada vez menor por um que está ficando cada vez maior, né, em módulo. Tá? O resultado pode ser muito grande ou muito pequeno, dependendo das taxas de crescimento. Então eu quero saber quem é que está dominando aqui, quem é que está indo mais rápido. O primeiro passo é encontrar o limite e reescrever a expressão como uma taxa, né, ao invés de um produto, como a gente está vendo aqui. Por isso a gente precisa de funções do tipo frações para usar a regra de L'Hopital. Então eu posso reescrever essa expressão x ln de x da seguinte maneira. X ln de x pode ser reescrito como o ln de x dividido por 1 sobre x. Ok? E no caso do nosso limite, na hora de tratar o limite, a gente vai ter uma expressão com uma indeterminação do tipo, aqui x indo para zero mais, a gente vai ter uma expressão indeterminada do tipo menos infinito sobre infinito. E aqui a gente consegue aplicar L'Hopital. Então, no primeiro momento, a ideia é calcular esse limite, né? Com x tendendo a zero pela direita. Isso vai nos dar exatamente o limite dessa expressão aqui, com x tendendo a zero pela direita também. E se a gente aplicar L'Hopital, a gente pode derivar ambas os fatores aqui, né, o numerador e o denominador, e a gente vai ter uma expressão que vai ser do tipo 1 sobre x dividido por menos 1 sobre x quadrado. Okay? Que a gente pode reescrevê-la como sendo o limite de x tendendo a zero pela direita de menos x. E isso a gente consegue calcular. Isso é fácil de calcular e a gente tem aqui zero. A gente conclui que o x, né, o x na expressão inicial, aqui, né, ele vai para zero mais rápido do que o log vai para o infinito negativo. Ele domina
a expressão quando a gente está tratando no limite. E então o limite do produto é zero, né? É o x que está dominando. Isso não é, a gente não é hábil, né? Não tem a habilidade de chutar isso, né, num primeiro momento, né? Se a gente não conhece o gráfico da função. Lembrando que a ideia de calcular limites é justamente para a gente poder ter um parâmetro na hora de esboçar gráficos de funções, né? Então, não faz muito sentido a gente calcular uma vez que a gente tenha o gráfico. O próximo exemplo que eu quero dar é tentar entender a taxa de crescimento da função exponencial. Então, a nova função é do tipo e elevado a px. Então, quando a gente olha para o limite da expressão x, né? Xln de x, que é aquele limite que a gente fez agora há pouco, a gente descobre que o valor do limite era zero. Então x, né, encolhe para zero, ele vai diminuindo e vai se tornando cada vez mais próximo de zero, mais rápido do que o logaritmo ele vai para infinito negativo. Os nossos próximos dois exemplos ilustram propriedades de taxas semelhantes que serão importantes quando a gente estudar integrais impróprias e outras coisas do tipo. Então, o primeiro exemplo é olhar para a função x, na verdade, essa é a função estrela, né, que a gente vai do problema, mas ela não é indeterminada, né, se a gente fizer o limite. Então, eu vou reescrevê-la de uma forma que a gente possua uma indeterminação. Então, eu vou fazer o limite de x elevado a... não, x vezes e elevado a menos px, tá? Para a condição de p maior que zero. Essa expressão é um produto, né? E não uma fração. Então, a gente precisa reescrever ela antes de usar a regra de L'Hopital. A gente vai escolher reescrevê-la de forma... na forma x sobre e elevado a px, uma vez que isso aqui pode ser expresso como uma fração, né? E aí a gente vai ter um limite da forma infinito sobre infinito. Então aí a gente vai poder ter uma indeterminação em forma de fração e poder aplicar a regra de L'Hopital. Então o primeiro passo é reescrevê-la na forma de fração. Então a gente vai ter x dividido por e elevado a px. E quando nós traçamos os limites, né, a gente vai ter um tipo infinito sobre infinito. Aplicando o L'Hopital, a gente deriva a expressão de cima, que é 1, né, e deriva a expressão de baixo, que é p elevado a px. E aí a gente vai ter um limite do tipo 1 sobre infinito, né? E 1 sobre infinito é zero. É essa a ideia. A gente conclui que quando p é maior que zero, né, o x ele cresce mais devagar, né, que o p de x quando x vai para o infinito. Então, a função dominante nessa expressão é essa aqui. Okay? O próximo exemplo é tratar o limite. De novo, o p de x elevado a p de x ainda é a estrela do problema, né? Mas agora é tratar a função e elevado a p de x dividido por x elevado a 100. Também com p maior que zero. Tá? A ideia é tentar entender agora se para uma potência muito alta, né, ela compensa o crescimento da função exponencial. Tá? Então, de novo, né, a gente está dessa vez usando um exemplo que não nos dá muito mais informações, mas é uma boa prática. O valor do limite nos dá informações sobre as taxas relativas de crescimento, né, de
elevado a p de x e x elevado a 100. A expressão, né, que a gente está querendo calcular, ela é da forma infinito sobre infinito, então a gente pode aplicar L'Hopital de novo, né? E de fato, existem duas maneiras que a gente pode usar na regra de L'Hopital. Uma maneira mais lenta funciona basicamente assim. A gente vai aplicar L'Hopital uma vez nessa expressão. E aí a gente vai ter o limite com x tendendo ao infinito. E da expressão p de e elevado a px dividido por 100 vezes x elevado a 99. E aqui a gente vai ter outra indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então aplica L'Hopital de novo. E aí a gente vai ter p quadrado elevado a px dividido por 100 vezes 99 vezes x elevado a 98. Aí aplica L'Hopital de novo, que aqui a gente ainda está tendo uma indeterminação. Aplica L'Hopital de novo, a gente vai ter limite de x indo para o infinito, de p ao cubo e elevado a px dividido por 100 vezes 99 vezes 98 vezes x elevado a 97. E aí a gente vai seguindo esse procedimento até a gente conseguir chegar em alguma coisa que importa. A gente pode aplicar a regra de L'Hopital 100 vezes, né? E a gente eventualmente vai conseguir chegar numa resposta. Mas, bom, dá para perceber que essa não é a forma mais inteligente da gente expressar o problema. A forma mais rápida de reescrever essa expressão é tratar esse limite de tal forma a ter uma expressão com essa cara. Limite de e elevado a px dividido por 100 sobre x, isso elevado a 100. Escrevemos essa expressão. E aí, bom, aí dentro a gente tem ainda uma expressão indeterminada do tipo infinito sobre infinito, e a gente aplica L'Hopital aí dentro. E aí, aplicando L'Hopital dentro, a gente vai ter limite de x tendendo ao infinito, né? De p sobre 100, de e elevado a px sobre 100, isso sobre 1, tudo isso elevado a 100. E aí, a gente reexpressa, né? Simplifica essa expressão. Então, a gente vai ter limite de x tendendo ao infinito de p vezes... Opa, isso aqui de p vezes e elevado a p de x sobre 100, isso, sobre 100, elevado a 100. E aí, a gente vê que a gente tem uma expressão que vai para o infinito, né? Infinito elevado a 100, continua sendo infinito. E aí, resolvemos o problema. Então, nesse exemplo, né, a gente tem um limite do tipo x indo para a, f' de a sobre g' de a, isso dando ao infinito. Outro possível resultado da regra de L'Hopital. A gente conclui que, portanto, a expressão e elevado a px, ela, de novo, ela cresce muito mais rápido do que essa expressão aqui quando p é positivo, né? De fato, e elevado a px, ela cresce mais rápido que qualquer polinômio em x. Funções exponenciais sempre vão crescer mais rápido que potências de x.
Então, mais um problema resolvido. E aí, nossa última questão, né, é tentar comparar o crescimento da função logaritmo e da função x elevado a 1/3. Então, o nosso último exemplo, de novo a gente vai ver quem é que ganha, né? Quem é que é a função dominante na nossa expressão. Aqui a gente vai ter mais um item da nossa lista original de limites para cobrir. De novo, a gente olha para uma variação do problema original, a gente vai olhar o limite de x tendendo a infinito da função ln de x sobre x elevado a 1/3, tá? O limite também é da forma de infinito sobre infinito e a gente vai aplicar a regra de L'Hopital para encontrar, tá? Isso aí. Então, aplicando a regra de L'Hopital, aqui o resultado é direto, né? A gente vai ter a derivada da função de cima, sobre x, dividido pela derivada da função de baixo, que é 1/3 de x elevado a menos 2/3. Tá? Portanto, a gente está tratando o limite de 3x elevado a menos 1/3, né? Que dá zero. Dá zero isso. E a gente conclui que o ln de x, de novo, ele cresce, né, mais lentamente quando x se aproxima do infinito que o x elevado a 1/3, né? Uma vez que essa função do denominador é a função dominante para qualquer potência positiva de x. Em outras palavras, o ln de x ele cresce muito lentamente. Ele vai para o infinito, de fato, mas muito mais devagar do que a função de potência, qualquer que seja a potência. Então a gente pode até fazer um ranking, né, de funções dominantes. A gente tem a potência, ela domina a função logaritmo, por sua vez a função exponencial ela domina a função de potência. Era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.